Bom dia, crianças. Muito bom dia. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom podermos ter mais uma EBD. Então, vamos se ajeitando aí, vamos nos acalmando e nos preparando. Algumas já devem estar bem calmas, que acabaram de acordar, mas outras podem já estar agitadas. O Martinho acorda às 7 da manhã. Então, nessa hora ele já está bem ligado. Então, vamos agora sentar, acalmar, alguns acordar e vamos orar para a gente poder começar a nossa EBD. Tá bom? Então fechem os olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais essa manhã. Obrigado porque podemos aqui estudar a Tua Palavra, aprender mais do Senhor e cantar ao Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração e fala conosco. Perdoa os nossos pecados, é como nós oramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então agora vamos chamar aqui a nossa equipe de louvor. Eles também estão super animados. Bom dia, crianças. Tudo bem? Vocês estão animados? Porque nós aqui estamos animados, não estamos? Estamos super animados. E hoje nós vamos começar com uma música de dança. Então, todo mundo de pé para dançar com a gente, que a gente não quer dançar sozinho. Principalmente eu não quero dançar sozinha. Então, levanta aí, se alonga, ó. Braços para cima, braços para baixo, braços para um lado. Que bom se espreguiçar, hein? Roda a cabeça assim, ó. Muito bom. Estica as pernas. Dá uma rodadinha. Dá 3 pulinhos. Faz uma careta. Agora sim, a gente pode começar. Vamos lá? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Uau! Gente, vocês viram o poder da Bíblia? A palavra de Deus é viva e eficaz e ela pode endireitar os nossos caminhos. Olha só! Mas tudo isso é por causa de quem? De Cristo. E quem é Cristo? Vamos aprender um pouquinho sobre ele? Cristo é profeta, sacerdote, rei, faz tudo isso pro seu povo. Cristo é profeta e eu nada sei, ele me ensina a vontade de Deus. Ele é sacerdote e eu pecador, ele morreu, intercede por mim, porque eu sou fraco e desamparado, ele é o rei que me guia e defende. Cristo é profeta, sacerdote, rei, faz tudo isso pro seu povo. Cristo é profeta e eu nada sei, ele me ensina a vontade de Deus. Ele é sacerdote e eu pecador, ele morreu, intercede por mim, porque eu sou fraco e desamparado, ele é o rei que me guia e defende. Ele é sacerdote e eu pecador, ele morreu, intercede por mim, porque eu sou fraco e desamparado, ele é o rei que me guia e defende. Muito bom, muito obrigada, meninos. E agora nós vamos para a nossa história. Mas antes de qualquer coisa, antes de pegar a Bíblia, se você ainda não pegou, antes da gente começar, eu quero que você feche os seus olhos. Mas fecha bem fechado, não pode abrir. Bem fechadinho.
O que vocês estão vendo com os olhos fechados? Eu também estou com os olhos fechados. Todo mundo de olho fechado. Ó, vocês estão espiando. Estou vendo você espiar, hein? Fecha esse olho. Com o olho bem fechado, a gente enxerga alguma coisa? Eu não estou enxergando nada. Eu acho que se eu começar a andar aqui, eu até vou cair na escada. Já pensou? Mas continuem de olhos fechados, continuem. Agora escutem esse barulho. Que barulhão, não é? Um monte de gente falando. Agora sim, pode abrir os olhos e prestem atenção aqui. Você já pegou sua Bíblia? Se você não pegou, você tem 5 segundos. Corre. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Já deu tempo. E agora, nós vamos abrir no livro de Marcos. Marcos, capítulo 10, no versículo 46. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Vamos lá. Jesus, ele estava em Jericó. Deixa eu colar aqui, olha, eu trouxe uma cidade de Jericó hoje aqui para a nossa história. Aqui, ó, a cidade, tinha até umas casinhas. Jesus estava saindo de Jericó com seus discípulos. E, claro, esse barulho todo que eu mostrei para vocês era o barulho da multidão que andava em volta de Jesus, né? Porque Jesus, ele não andava sozinho. Jesus sempre tinha muita gente em volta dele, não é? E lá estava Jesus, saindo de Jericó, e passando pela beira das estradas, ia passando, e tinha ali, na beira dessa estrada, um homem cego, chamado Bartimeu. E quando esse homem, lembra que eu mandei vocês fecharem os olhos e escutarem o barulho? Era assim mais ou menos que esse homem estava. Ele era cego, então ele não via nada, e ele escutava um burburinho, um barulho de gente falando. Pensa, aquilo chamou a atenção dele, né? Mesmo que ele não pudesse ver, ele sabia que tinha alguma coisa acontecendo e ele queria saber o que é. Até que, de repente, no meio de todo aquele burburinho, ele ouviu alguém falando o nome de Jesus. Gente, o coração desse homem se acendeu de esperança porque ele escutou o nome de Jesus. E ele logo pensou, Jesus está passando bem aqui, pertinho de onde eu estou. É a minha chance de ser curado, gente. Com certeza ele pensou isso. E aí, sabe por quê que eu acho isso? Porque, de repente, ele começou a falar, filho de Davi, tem compaixão de mim. Imagina, mas tinha muita gente falando. E as pessoas, vocês acham que as pessoas ajudaram, né? Não ajudaram, não. As pessoas, começaram a falar para ele, fica quieto, para de gritar, fica quieto. E elas falavam para ele, mas quanto mais as pessoas mandavam ele ficar quieto, mais ele gritava, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aquela multidão falando e muito barulho, e ele continuava gritando, tem compaixão de mim, filho de Davi. E gritava até que, de repente, Jesus parou e falou para os seus discípulos, chama esse homem. Jesus mandou chamá-lo. Os discípulos foram correndo e falaram para ele, tenha bom ânimo e vem, levanta que ele está te chamando. Aquele homem se acendeu de alegria, pegou a capa dele e foi atrás de Jesus. Foi até Jesus. E aí Jesus perguntou para ele assim, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu te faça? E ele respondeu, mestre, eu quero voltar a ver. Eu quero voltar a enxergar. E aí, sabe o que Jesus respondeu? Está lá no versículo 52, diz assim, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente aquele homem voltou a ver. Aquele homem clamou pelo nome de Jesus, clamou pelo filho de Davi, porque ele sabia que só Jesus era a esperança de ele um dia voltar a ver. E a fé dele o salvou. Viram o que Jesus disse?
vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele voltou a ver. E sabe, gente, ele continuou seguindo Jesus. Ele não voltou lá para ficar contando para as outras pessoas. Não, ele queria seguir Jesus, ele queria estar com Jesus. E ele foi indo aonde Jesus ia. Que história linda, não é? Vamos ver o que a gente pode aprender com essa história? História emocionante essa, não é, crianças? Do cego Bartimeu, que foi curado por Jesus. E nós aprendemos com essa história várias coisas, mas eu vou destacar algumas delas para vocês. Vocês viram que na história Bartimeu era cego. Mas acontece uma coisa que Bartimeu, mesmo sendo cego, ele estava enxergando melhor do que as outras pessoas. Porque as outras pessoas achavam que Jesus era alguém que fazia milagres ou algo do tipo. Mas Bartimeu, ele dizia filho de Davi. Sabe por que ele dizia filho de Davi? Porque havia uma promessa de que... Vocês lembram lá do rei Davi, lá do Antigo Testamento? Havia uma promessa de que um filho de Davi iria vir para reinar. E esse rei iria restaurar a vida das pessoas. E Bartimeu entendeu que Jesus era esse rei. E ele clama, filho de Davi. Bartimeu sabia que Jesus era aquele que podia curá-lo, podia transformá-lo, podia mudar a vida dele. E ele chamou com fé, mesmo as pessoas mandando ele ficar quieto. Porque ele sabia que, independentemente do que acontecesse, não importava o que as pessoas dissessem, ele sabia que ele precisava de Jesus. E é assim que nós temos que agir também, crianças. Nós temos que saber quem Jesus é. Foi que nem a música que a gente cantou, que ele é profeta, sacerdote e rei. Jesus é aquele que pode fazer tudo na nossa vida. Ele é o Filho de Deus, ele é o profeta, o sacerdote, o rei, o filho de Davi. E não importa o que aconteça, nós precisamos de Jesus. Mesmo que, às vezes, as pessoas não gostem de Jesus, a gente tem que ser fiel a Jesus, a gente tem que ir atrás de Jesus. E o que é bom também nessa história é que Jesus ouve a nossa oração. Jesus ouviu Bartimeu falando. Vocês ouviram, né? Tinha uma multidão, tinha aquele burburinho. Provavelmente, qualquer outra pessoa que não estivesse do lado de Bartimeu não teria ouvido ele gritando. Mas Jesus ouviu. Jesus ouviu a oração de Bartimeu. E Jesus teve compaixão de Bartimeu. E é isso que as pessoas também perceberam, que elas falaram, tem bom ânimo, Bartimeu, Jesus está te chamando, fica animado, fica alegre, Jesus está te chamando. E vocês também podem ficar, crianças, alegres e animadas, porque o Senhor Jesus chama vocês, Ele ouve a oração de vocês, e Ele tem poder, que nem a gente já falou várias vezes aqui, para transformar qualquer situação, que nem Ele transformou a vida de Bartimeu, e Bartimeu seguiu Ele. Jesus já estava perto de Jerusalém, estava perto de ser crucificado. Mas ainda assim, Bartimeu seguiu Jesus nessa última etapa da viagem dele. Então, crianças, eu quero que vocês guardem isso. Quero que vocês lembrem que nós precisamos de Jesus, não importa as circunstâncias. Que Jesus ouve a oração de vocês e por isso vocês podem ficar animadas e felizes e alegres. E que vocês devem seguir Jesus. Jesus um dia nos deu a salvação e é por isso que nós seguimos a Ele. Um dia Ele transformou o nosso coração, que era um coração de pedra. Um dia nós éramos cegos iguais Bartimeu, mas cegos espirituais, cegos que não enxergam a verdade de Deus. Mas Jesus abre os nossos olhos. Então, que Jesus abra os olhos de vocês, crianças, e que vocês lembrem disso. Vocês precisam dEle, Ele ouve a oração de vocês e nós devemos segui-lo. Entendido? Vamos orar então, para a gente poder terminar o nosso tempo aqui de EBD? Eu vou orar. Vocês oram aí da casa de vocês, fechem os olhos e vamos terminar aqui. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor fala conosco. Obrigado por essa história tão bonita, tão emocionante do cego Bartimeu que foi curado por Jesus. Que nós possamos aprender, ó Deus, que realmente tudo o que nós precisamos é do Senhor Jesus, mais do que qualquer coisa. Que nós possamos nos alegrar, porque o Senhor Jesus ouve a nossa oração e Ele nos chamou para andarmos com Ele. E que nós
andemos sempre atrás de Jesus, confiando nele, o seguindo por toda parte. Eu oro que o Senhor abençoe a vida de cada criança e guarde-as, ó Deus, de todo mal, que a tua palavra realmente fique gravada no coração de cada uma. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. Boa semana, crianças. Deus abençoe. Até a próxima.